Ao falar sobre o impacto fiscal das PPPs, primeiramente é importante entender as diferenças entre contar com uma PPP ou realizar um investimento público tradicional. As PPPs buscam explorar as vantagens comparativas e o conhecimento de que o setor privado tem no desenho e construção de projetos de infraestrutura, assim como forma eficaz de distribuir os riscos atribuídos ao projeto. Este mecanismo gera um sistema de incentivos ao setor privado, que inclui a economia nos custos de construção e manutenção, uma melhor qualidade e preço, e contando assim com um produto que resulte de um processo competitivo na adjudicação do projeto. Além disso, a ligação, ou seja, o conjunto de atividades no longo prazo do projeto, exige que a PPP seja projetada de forma adequada. É possível gerar incentivos corretos para desenvolver um projeto mais eficiente, com custos mais baixos, e isto, entre outras coisas, tem um impacto fiscal sobre qualquer outro regime de financiamento tradicional ou produzir poupanças e assim gerar espaço fiscal. O conceito de espaço fiscal é entendido como os recursos adicionais que se destinam a uma finalidade específica sem colocar em risco a sustentabilidade ou a posição financeira ou macroeconômica do país. Existe uma vasta gama de instrumentos utilizados nas PPPs, de modo que o impacto fiscal é diferente. Em particular, os dois tipos de PPPs que têm sido utilizados com maior frequência pela maioria dos países são as autofinanciadas, também conhecidas como concessões, e as cofinanciadas. Os impactos positivos de ambas são, pelo geral, seguintes. A primeira, as autofinanciadas, o governo pode receber rendas mesmo que a prestação de serviços se encontre em concessão, se isso foi estipulado no contrato, e o projeto é mais rentável que o esperado. No segundo caso, as cofinanciadas, o orçamento é liberado parcialmente, visto que o governo deve apenas pagar uma renda mensual ao longo do prazo do contrato, em vez de contrair dívidas e bancar os custos do projeto no curto prazo. Contudo, falamos até agora de todos os benefícios e do impacto fiscal positivo das PPPs. Mas atenção, existe também o outro lado, que é o impacto negativo. No caso das autofinanciadas, são aquelas que a renda do projeto esteja por embaixo do que originalmente o projeto esperava. Então, o risco pode materializar na forma de um resgate financeiro, no qual o governo se vê obrigado a fazer frente aos custos do projeto. No caso das cofinanciadas, é possível gerar um risco contingente por as condições de garantia, renegociações ou custos excessivos que não foram definidos no contrato. A maior parte dos governos mantém suas contas em regime de caixa, isto é, dada prioridade apenas ao ano atual, em vez de fazê-lo com base ao regime contábil da competência de exercícios na qual se registram a renda e os custos gerados, independentemente de quando foram gerados, causando desvinculação com relação a obrigações futuras e os passivos contingentes que derivam dos esquemas das PPPs. Por esta razão, é tão difícil quantificar o quão relevante e significativo é o impacto fiscal das PPPs nas finanças públicas dos governos. Em muitos casos, este tipo de operação é considerado o que se define em inglês como off-budget, isto é, fora de orçamento, e, portanto, apenas o orçamento ser pagado nesse ano, sem destinar recursos que poderiam ser usados em pagamentos futuros dos mesmos. Com relação a isso, as melhores práticas
indicam que a única forma de manter as PPPs off-budget é permitir que o setor privado assuma o risco da construção do projeto e absorver a totalidade do risco da demanda e a disponibilidade do serviço. Portanto, o análise de risco é fundamental para a classificação dos ativos derivados das PPPs. Por exemplo, nos anos 90, um país da região foi realizado um resgate de concessões rodoviárias cujo impacto fiscal representou quase 1 ponto percentual do PIB. Isto ocorreu devido a diversos aspectos, dentro dos quais a curta duração do contrato da concessão obrigou o operador a aumentar o pedágio, diminuindo ainda mais a demanda e, em conjunto com a crise financeira no país, o operador declarou falência, obrigando o governo a realizar o resgate financeiro. Em outro exemplo, também relacionado com os resgates financeiros de rodovias, o governo se viu obrigado a colocar 40% do valor presente líquido da renda mínima garantida total, devido a deficiências do projeto na adjudicação e excesso de garantia outorgados à carteira de projetos. Finalmente, nos esquemas de PPPs, o governo pode administrar o risco de um projeto da seguinte forma: compartilhamento dos riscos com o setor privado, transferido ao setor privado, ou, se estiver capacitado para tal, assumi-lo em sua totalidade. Nestas opções, existem diversos tipos de risco que afetam o projeto e põem em risco a sustentabilidade fiscal, caso não sejam administrados de forma adequada. Alguns dos mais importantes incluem: primeiro, os riscos de superestimar a demanda pelo serviço. A estimativa da demanda não é importante apenas para mencionar a escala de um projeto, mas também para conhecer a receita esperada. Por exemplo, na Tailândia, na cidade de Bangkok, foi realizada a construção do metrô. Porém, durante uma fase do projeto, superestimou-se em 2,5 vezes a quantidade esperada de passageiros, o que gerou problemas financeiros posteriormente. Muitos estudos indicam uma forte tendência de superestimar a demanda, ou seja, as estimativas de demanda são muito imprecisas, o que contribui para agravar o risco. Desta forma, observamos que cerca de 50% dos projetos rodoviários e ferroviários possuem uma estimativa imprecisa da demanda do tráfego em mais ou menos 20%. Isto depende também da medida da alocação do risco no contrato e a sustentabilidade financeira da concessão, ou seja, as garantias baseadas nessas estimativas. Segundo, os riscos e custos excessivos. Tal qual a demanda estimativa dos custos gera um risco na sustentabilidade do projeto. Há estudos que indicam que ouvia-se subestimar os custos em 28% com relação ao custo observado nos projetos de infraestrutura de transporte. Também foi documentada em outros estudos a existência de incentivos por parte das empresas para elaborar estimativas de custo imprecisas com a finalidade de ganhar contrato de licitação. Após ganhar o contrato, estas empresas propõem uma renegociação que, em média, resulta no ajuste no projeto de até 18% do marco, ou seja, do custo estimado original. Cabe destacar que em países com forte capacidade institucional, tem uma ampla trajetória na administração de PPPs. No caso são a Austrália, por exemplo, que foi documentado que os custos excessivos não chegaram a representar um risco significativo para o governo na implantação das PPPs. Terceiro, os riscos das renegociações. Há estudos que demonstraram que este tipo de risco iniciado pelo governo pode ser causado por diferentes vias, como por exemplo, na época de eleições, caso o projeto seja questionado como havendo maior probabilidade de utilização na renegociação com fins políticos. Da mesma forma, se as condições da receita mínima garantida forem incrementadas, a probabilidade que ocorra uma renegociação também aumentará. Cabe notar que a região da América Latina não tem um bom desempenho na gestão de riscos. De acordo com diferentes fontes,
ou montantes de investimento em projetos cancelados ou no processo de arbitragem globalmente equivale a 50% dos mesmos para o período 1990-2012. O BID tem uma agenda bastante ativa em termos de pesquisa e a disseminação do conhecimento. O banco publicou recentemente um livro que apresenta as melhores práticas, desafios e impactos fiscais da implementação de diferentes tipos de PPPs em países dentro e fora da região, tais como Austrália, Brasil, Canadá, Coreia, Espanha, Filipinas, Honduras, Indonésia, México e Peru. Este projeto tem como objetivo gerar um espaço para intercâmbio de experiências que possam beneficiar a implementação de políticas direcionadas a promover de forma eficaz o uso das PPPs, sem gerar os riscos que foram observados como usos das mesmas em décadas passadas.